Bom dia a todos novamente. Vamos dar início aqui a mais uma aula do nosso curso de análise multivariada. Primeiramente, pedir desculpa aí por ontem. Acabou aparecendo um compromisso de última hora aqui e não tinha como eu desmarcar, não. E aí eu tive que desmarcar a nossa aula. Eu até poderia mudar de horário, mas eu achei que ia ficar pior, porque eu ia ter que ministrar mais tarde. Aí eu resolvi passar para hoje, né? É, Felizmente, às vezes isso acontece, né? Acontece alguns imprevistos. É, Hoje nós vamos falar de um assunto, pessoal, uma análise, né, chamada análise discriminante. Essa daqui, talvez das que a gente discu- discutiu aqui ou vai discutir, seja a análise que vocês talvez tenham menos conhecimento, sabe? Ou talvez alguns já conheçam, mas acho que a grande maioria não. E ela é uma análise bem interessante. É claro que ela tem aplicações específicas, mas em algumas situações ela pode se tornar uma análise bem legal de vocês utilizarem. Então vamos começar aqui. Então, a análise discriminante, pessoal, ela é muito utilizada quando nós queremos classificar novos indivíduos em grupos pré-existentes. Ou seja, diferentemente da análise de agrupamento, não, de agrupamento, da análise de componentes principais, da análise de fatores, onde a gente olha no gráfico lá e, de forma intuitiva, né, a gente coloca, classifica, né, os grupos, separa os grupos. Aqui não. Aqui eu tenho que ter dados, que a gente chama até de dados de treinamento, para e esses dados de treinamento, os grupos já precisam estar pré-definidos. Então eu já tenho que saber qual o grupo que pertence cada variável, cada observação que eu tenho. E aí, depois que eu montar esse modelo, as novas observações que forem entrando nesse grupo, aí sim eu não preciso saber a qual grupo e eu vou classificar dentro de cada grupo. Então vamos pensar o seguinte: vamos trazer aqui um exemplo mais prático. É, trazer dois exemplos, tá? O primeiro foi até uma professora lá de Viçosa, quando eu estudava lá, que ela tinha um trabalho grande com café. E o café, né, que a gente, maioria aí toma todo dia, o café ele tem duas espécies, e essas espécies são bem diferentes uma da outra. Tem o coffee arábica, que é um café melhor, e tem o coffee canefa, que é um café pior, porém muito mais produtivo. É, E ela trabalhava muito com essas espécies de café. E como que era o trabalho dela? O objetivo dela era ir em florestas, em até plantações mesmo, mas nas mais diferenciadas regiões, pegar sementes, né, daquelas plantas para, né, verificar se tinha algum gene, alguma coisa ali que poderia ajudar, às vezes fazer cruzamento, tal, essas coisas. Porém, quando você vai numa floresta, por exemplo, dificilmente você vai saber se é coffee canéfora ou coffee arábica, né? Qual espécie pertence. Então, o que ela fez? Ela tinha já um banco de dados bem interessante, onde ela já tinha essa classificação, né? Então, vamos supor que ela tinha lá 1.000 observações. Ela foi, coletou 1.000 plantas diferentes, né? Coletou a semente e tal. E nessas plantas ela pegou várias variáveis. Vamos supor que ela pegou número de ramos, tipo de folha, é, altura da planta, um monte de coisa. Baseado nessas informações, e ela já essas informações ela já sabia qual grupo que pertencia a cada uma. Essa planta aqui, a observação 1,
é coffee arábica. Observação 2 é coffee arábica. Observação 3 é coffee canéfora. 4, coffee canéfora, assim por diante. Baseado em toda essa informação, a gente conseguiu montar essa análise discriminante, que é montar uma equação baseada nas variáveis que nós temos, número de folhas, número de ramos, altura da planta, etc. Informações que a gente julgar importante para discriminar esses grupos, por isso que ela chama de análise discriminante. Nosso objetivo é ter variáveis que vão conseguir discriminar esses grupos, separar direitinho esses grupos. E baseado nisso, a gente conseguiu montar uma equação. O que é essa equação? Cada variável vai ter um peso, né? E que no final, quando eu pegar uma observação nova, que eu não sei se é coffee canéfora ou coffee arábica, mas eu tenho as avaliações. Eu cheguei lá numa floresta, no meio da floresta. Aí eu coleto as avaliações, a altura de planta, sei lá, tipo de folha, e tipo de flor, um monte de coisa, né? Coloquei na minha equação e falou, opa, essa planta é um coffee arábica. Então eu já classifico ele e aí já sei, opa, essa daqui eu vou, sei lá, fazer cruzamento com coffee arábica, vou analisar como se fosse, não, esse outro é coffee canéfora. Então isso é muito interessante, porque você monta uma equação de predição e os dados que forem entrando, você vai classificando dentro desses grupos. Dá um outro exemplo agora, na área de medicina. É, vamos supor um médico que trabalha com oncologia, né? Parte de câncer. E baseado nos exames, né, naquelas avaliações de tamanho do câncer, diâmetro, aquela coisa toda, né, o médico pode definir se aquilo é maligno ou benigno. Então ele tem dois grupos, maligno e benigno. E ele tem várias informações dentro do banco de dados dele, né, que ele, vamos supor que ele já trabalha há muito tempo nessa área, 10 anos. Então ele passou vários pacientes por ele. E à medida que o câncer foi avançando, ele conseguiu realmente avaliar se aquilo era maligno ou benigno e seguindo todas aquelas variáveis. Então ele vai usar esses dados que ele já tem para treinar um modelo, ou seja, gerar essa equação discriminante para que os próximos pacientes, olha que legal, já no estágio inicial do câncer, ele já consegue definir se ele é maligno ou benigno e já, se for maligno, né, começar a entrar com o tratamento. E se for benigno, apenas ficar olhando para ver se o modelo também não vai errar, porque pode acontecer, né? Então, esse é um outro uso que pode ser muito interessante, né? E cada vez mais a medicina vai utilizando modelos matemáticos talvez até mais complexo do que a análise discriminante. A análise discriminante é um modelo relativamente simples, para trabalhar com esses casos, para ajudar, né, os médicos a entenderem melhor. Então, esses são alguns exemplos, tá? Léo, eu preciso ter dois grupos apenas? Não, você pode ter situações de ter mais grupos. É claro que se começa a ter muitos grupos, pode ficar um pouco mais difícil para o modelo fazer essa classificação correta. Mas você pode ter mais grupos, não necessariamente tem que ser dois, tá? Qual que é o problema dessa análise? Você tem que ter observações históricas, né, já pré-definidas. Ou seja, eu tenho que ter as minhas variáveis e eu tenho que ter a classificação do grupo que eu quero. Porque esse conjunto de dados é que a gente vai, a partir dele, criar uma equação e aí, à medida que for entrando novos dados no sistema, aí realmente eu não preciso ter mais qual grupo que aquela variável pertence. Eu vou, através da minha equação, classificar em qual grupo ele pertence. Mas, para isso, eu tenho que ter os dados históricos, né, que a gente chama. E isso, às vezes, é muito difícil, principalmente para quem vai estar fazendo um mestrado, um doutorado. É difícil você coletar dados por muito tempo, né? Vamos supor, você teria que coletar dados um ano, pelo menos, fazer o experimento ali um ano, e treinar esse modelo,
talvez um ano não é o suficiente, teria que treinar por 2 anos, para depois, um terceiro ano, você verificar se aquilo realmente funciona, né? É possível? É possível, mas às vezes, para esse tipo de análise, o período de doutorado é um período pequeno para montar esse tipo de modelo. Mas para quem já trabalha, por exemplo, numa Embrapa, numa empresa privada, ou já é professor também, ele pode pensar em trabalhar com esse tipo de análise a longo prazo, porque ele tem tempo, né? Eu posso coletar informações 4, 5 anos, montar um modelo robusto, um modelo que realmente classifica bem ali os grupos, e aí sim publicar aquilo e deixar, né, vamos dizer, para qualquer pesquisador que quiser fazer um trabalho parecido, ele consegue usar a minha equação, a equação discriminante, né, que foi gerado pelo grupo. Então isso é muito interessante, né? Então é uma análise que eu particularmente gosto bastante, né? Pode ajudar em várias áreas aí na parte de classificação, porém tem esse problema da gente precisar ter, né, os dados históricos. A análise discriminante, pessoal, tem vários tipos, tá? Mas as duas principais é a análise discriminante linear e a análise discriminante quadrática. A análise discriminante linear supõe que as variáveis que nós temos, né, que a gente chama de variáveis preditoras, elas seguem a distribuição normal e com a mesma matriz de covariância em todas as classes. O que isso significa? Se eu tenho dois grupos, eu tenho a matriz de covariância entre as variáveis preditoras. Essa matriz ela tem que ser similar, né, entre os dois grupos. Isso às vezes é muito difícil. Porque, né, se você está classificando em grupos, geralmente esses grupos eles têm comportamento diferente. Então, aquelas características, aquelas variáveis preditoras, elas vão ter, pelo menos na maioria das vezes, elas vão modificar, dependendo do grupo que você está. Então é difícil o uso da análise discriminante linear. Por isso que vieram, né, com a ideia da análise discriminante quadrática, onde a matriz de covariância pode ser diferente entre esses grupos. E aí, né, torna o uso dela muito mais prático, né? Então, geralmente a gente acaba utilizando a quadrática, porque a linear é bem difícil você ter, né, a matriz de covariância igual ali para os dois grupos. Se você tiver mais grupos, então, né, mais classes, aí é mais difícil ainda. Então, como eu já falei, né, os objetivos aí da análise discriminante, o principal é classificação. Tá? Então, esse é o ponto-chave da análise, classificação. Eu quero classificar novas observações dentro dos grupos que já foram pré-definidos. Um outro ponto pode ser a redução de dimensionalidade, mas aí como um objetivo secundário. Então a gente consegue, assim como nos componentes principais, verificar quais variáveis são mais relevantes para o nosso modelo e aí utilizar só elas. Às vezes eu começo um modelo, sei lá, com 100 variáveis, mas aí eu vou vendo quais que são mais relevantes e diminuo isso para 30, 40, alguma coisa nesse sentido, tá? E também como análise exploratória, né? Para tentar identificar novos padrões, né? É, discriminação ali dos grupos, né? Então, mas para você tentar explorar um pouco seus dados, entender um pouco mais, essa análise exploratória, a gente pode fazer um conjunto, né, da análise de agrupamento com a análise discriminante. Então, o que que você faz? Eu não sei os meus grupos, Léo. Eu estou trabalhando agora, estou tentando aqui formar os grupos, tal. Eu não conheço ainda os meus grupos. Então, você pode rodar uma análise de agrupamento, que é o que a gente vai conversar na semana que vem, né? As 3 aulas da semana que vem é para falar sobre análise de agrupamento, que é análise de agrupamento é um conjunto de análise muito grande, né? É... E aí, a partir dos grupos que forem formados pela análise de agrupamento, você pode tentar aplicar a análise discriminante.
tá? Então, mais como uma análise exploratória, você ainda não tem certeza se aqueles grupos são os melhores possíveis. Mas se você quer tentar entender, ver se está funcionando, se não está, né? Então, pode ser utilizado nesse sentido também. Bom, como que a gente faz a análise discriminante linear, né? O Linear Discriminant Analysis, LDA. Bom, primeiro a gente calcula as médias de cada classe. Lembrando, né? Eu já tenho os grupos definidos, então eu consigo calcular essas médias de uma forma bem tranquila, né? Para cada variável, para cada classe. Classe ou grupo, tá, gente? Às vezes eu falo grupo, às vezes falo classe, entende que é a mesma coisa, tá? Depois a gente vai calcular a matriz de covariância, né? Então, a gente vai ter aí as matrizes de covariância dentro das classes e também entre as classes. A LDA, o grande objetivo dela é maximizar a separação entre essas classes, ok? E buscando minimizar o máximo possível a variabilidade dentro das classes. Então, a equação ela vai ser montada de uma maneira que ela separe o máximo possível esses grupos. Então ela vai, o objetivo, a equação que vai ser montada, ela vai maximizar essa diferença entre as classes e vai reduzir o máximo possível a variabilidade dentro daquela classe. Então aquela classe vai ser o mais homogêneo possível. É assim, né, que essa metodologia trabalha, buscando separar os grupos o máximo possível e dentro do grupo aqueles indivíduos vão ser o mais parecido possível. E, claro, né, é, a transformação aqui dos dados, gente, é no sentido que nós vamos usar nós vamos gerar uma equação, que é a LDA, né, é a função discriminante que a gente fala. Então, dentro dessa função, cada variável vai ter um peso, né? Um novo peso ali. Então vamos supor, é 2 vezes a altura de planta mais 1,5 vezes o número de folha mais 0,2 vezes a variável tal. Essa é uma equação que a gente vai montar para determinar, ó, essa observação é do grupo 1 ou essa observação é do grupo 2. E a quadratic discriminante análise, né? A análise discriminante quadrática. Da mesma forma, né? A gente vai calcular a média das classes, a média das matrizes, ó, desculpa, as matrizes de covariância, tá? Só que mais agora a gente não está preocupado se as matrizes de covariância, quando eu pego a matriz de covariância de uma classe, a matriz de covariância da outra classe, elas são similares. Aqui elas não precisam ser. E aí, né, torna-se esse uso mais fácil, né? Geralmente. Então aqui tem até uma comparação, né, entre as duas. Então, matriz de covariância para o LDA tem que ser a mesma em todas as classes. Para o QDA, diferente para cada classe. Questão da complexidade. LDA, ele é menos flexível, mas é mais simples e rápido, porque é uma função linear, né? Função quadrática, né, o QDA é mais flexível, né, porque ele permite uma matriz de covariância diferente, mas acaba sendo um pouquinho mais complexo ali. Você vai ter equação tendo alguns argumentos quadráticos, então um pouquinho mais complicadinho. Não muito, tá? Não é aqueles modelos super complicados, mas é um pouco mais complexo. E a aplicação, né? Então a LDA, ideal quando as distribuições das variáveis são semelhantes entre as classes. Como eu disse, isso é bem difícil de acontecer na prática, né? Na vida real, porque, né? Se você está dividindo em grupo, é porque geralmente esses grupos vão ter as variáveis que você está utilizando vai ser diferente dos grupos, né? Então é um pouco complicado, né? Você conseguir ter essa distribuição semelhante. E no caso do QDA, né, melhor quando as distribuições são diferentes.
Exemplo aqui do LDA, diagnóstico médico, por exemplo, né? Então, diagnóstico médico aí de doença com base em características físicas do paciente. Então, você olha a idade, pressão arterial, colesterol, etc. E aí você, aqui uma classificação bem simples, só para saber se o paciente está doente ou se o paciente está saudável com base nas variáveis preditoras. Então, você vai no médico lá, faz seu check-up, vai ter aquele monte de informação, né, de exame de sangue, exame de urina, essas coisas tudo, aqueles de corrida, né, essas coisas todas. O médico vai colocar aquilo numa planilha e vai falar, não, esse paciente está tudo ok com ele, ou não, esse paciente eu tenho que me preocupar por tal e tal coisa aqui dentro, né? Então você pode fazer essa classificação. QDA, por exemplo, reconhecimento de dígito. Não sei se vocês já viram, é, É um exemplo que às vezes até os professores usam de números feitos à mão. Então, vários números, tipo, um monte de gente faz o zero, faz o um, faz o 2, até o 9, né? E aí, com base nessas imagens, a gente monta um modelo para conseguir fazer reconhecimento de dígito, porque cada pessoa tem uma letra diferente, né? Então, às vezes, o meu um é completamente diferente do um que você faz, o 2 é a mesma coisa, assim por diante. Então, é, a gente consegue criar equações para quando cair um novo número e falar, opa, isso aqui é um 2 ou isso aqui é um 1, entendeu? Isso é bem legal na área bancária, às vezes, onde você tem que, né, entender ali letras que a pessoa, por exemplo, hoje a gente quase não usa cheque mais, mas vamos supor, um cheque. A pessoa colocou número ali, aí às vezes você tira uma foto daquilo, põe no modelo e ele fala, ó, esse número é esse. Às vezes você não está nem entendendo o número que a pessoa fez. Não, assim, um exemplo para que vocês entendam que assim, a gente pode trabalhar com coisas mais complexas dentro da análise discriminante. Isso daqui é um problema bem complexo, sabe? De classificação de imagens. É possível fazer. E como que a gente avalia o modelo, gente? Pela acurácia, né? O percentual de previsões corretas. Então, quanto que ele classificou corretamente dentro das classes? Eu tinha 100, ele classificou 98. Então, 98% de acurácia do modelo. Temos a matriz de confusão, que ela compara as classes previstas com as reais. A gente vai ver daqui a pouco isso no R, tá? E também a gente pode trabalhar aí com a AUC, né? Area Under Curve, que é a área abaixo da curva, né? Que avalia também a habilidade aí do modelo em separar as classes. Geralmente utilizado para modelos binários, no caso. Ou seja, eu tenho só duas classes. Quais são as vantagens desse tipo de metodologia? É fácil de interpretar, então não tem muito segredo, né? Classificou certo, classificou errado, né? Não tem. Você vai ter ali uma equação com os pesos de cada variável, super tranquilo. Não é nenhum modelo complexo, né? Igual aqui a gente não entra no curso, né? Nessa parte, mas é outro curso que eu ministro, mas, por exemplo, modelos de rede neural artificial, que são modelos super complexos, difíceis de explicar, aqui não. São funções bem fáceis. É, ele geralmente tem uma performance boa na classificação, então a gente consegue fazer uma classificação interessante, desde que a gente tenha bastante informação para, a gente chama de treinar o modelo, né? Para treinar o modelo, para criar essa equação. Se eu tenho pouca informação, aí essa classificação vai ficar comprometida. Tá? Pode ser utilizado também para redução de dimensionalidade. Então, isso, né, a gente tem outras metodologias também que faz bem, né? O componente principal mesmo dá para a gente utilizar para fazer isso. Limitações. No caso do LDA, ele é sensível a essa questão das matrizes de covariância não serem iguais. Então, como eu disse, na vida real, bem complicado o uso do LDA, porque é muito difícil ter essas matrizes iguais. E o QDA ele pode chegar no momento, dependendo da quantidade de variáveis que você tem, e começar a ficar muito complexo. E
Se você tem, e aí eu já falei, né, sobre isso, mas não custa lembrar, se o seu arquivo de dados é muito pequeno, a gente pode ter um problema de overfitting. O que que é o overfitting? Ele, ele não aprende com os dados de treinamento, ele decora os dados de treinamento. Então ele vai muito bem naqueles dados que você ofereceu para ele, mas na hora que você jogar dados novos, ele vai errar. Porque ele meio que decorou. É, e isso não é legal nesse tipo de modelo, né? Isso vale para qualquer tipo de modelo de. Aqui já indo até para a parte de machine learning, né? O ideal é que ele construa uma equação padrão, uma equação que a gente consiga utilizar em todas as situações. E não que ele crie equação que apenas para aquele arquivo específico ele vai funcionar. Por isso que arquivos muito pequenos de dados geralmente não funciona bem para esse tipo de modelo, não. E outro ponto muito importante é a presença de outlier. O outlier ele arrebenta esse tipo de modelo, porque o outlier ele vai classificar dentro de um grupo ou dentro de outro grupo, mas ele é uma informação errada. Então a gente tem que fazer a análise de outlier antes de rodar esse tipo de análise. Não só essa, tá, gente? A análise de outlier, na minha opinião, você tem que fazer para qualquer tipo de análise. Se você tem dados dentro da sua que você coletou que não são confiáveis, que são dados tem uma grande chance de estarem errados, e não porque você coletou errado. Às vezes aconteceu alguma coisa e ele saiu muito do padrão. Tem que ser removido, tá? Porque não, geralmente os outliers afetam praticamente todas as análises, não só a análise discriminante. Isso pode ser um problema dentro do seu modelo. Então, eu sempre recomendo fazer a análise de outlier antes de rodar as análises principais. Aqui algumas aplicações, né? Então, na medicina, aí, diagnóstico de doenças com base em características do paciente, em marketing, segmentação de clientes com base em características de compra, né? Então, você pode segmentar aí os seus clientes, bem, bem legal, né? Dentro da área de marketing, eu tenho, até porque a área de vendas é uma área que gera muitos dados, né? Se você pegar aí vendas de uma empresa, pegar uma empresa grande aí, a Magazine Luiza, a quantidade de dados gerados todo dia, você consegue segmentar esses clientes. Leão, para que eu vou fazer isso? Hoje toda empresa faz anúncio pago, né? No Google, no Facebook, em tudo quanto é lugar. Se você consegue segmentar os seus clientes, você economiza muito dinheiro. Então isso é muito importante, né? Na parte criminalística e identificação de criminosos com base em características biométricas, né? Então, isso é muito utilizado aqui nos Estados Unidos, então, né? Às vezes você tira uma foto ali da pessoa, por uma foto você pega um criminoso, então utilização aí é bem legal. É, Na engenharia, detecção de falhas de sistema. Então tem vários usos, tá, gente? É uma análise bem legal que, se é para classificação, é uma das que eu mais gosto, assim, até pela sua simplicidade, né? Não são modelos altamente complexos, são modelos que rodam relativamente rápido, então é mais fácil o seu uso. Bom, aqui só algumas informações, né? Pergunta até aqui? Sin pregunta, profesor. Beleza. Então vamos para o R agora, tá? Primeiro vou abrir aqui o arquivo de dados. Hoje é a aula 9. Análise discriminante. Esse daqui, o arquivo em R. Aqui. Dados, análise discriminante. Deixa eu só abrir aqui o arquivo. Então, nesse arquivo, pessoal, nós temos aqui algumas variáveis que foram coletadas. Então, quantidade, tá? Isso aqui, pessoal, é um arquivo de banco, tá? Então, o banco, isso na vida real, tá? Não que esse arquivo seja um arquivo. Eu até peguei ele de dados, mas eu não tenho certeza se ele é real mesmo ou não. Mas o banco, ele tem uma luta diária em relação a
transferência fraudulenta de dinheiro. Porque quando alguém faz uma transferência, uma fraude, quem, quem perde é o banco. Porque, né, hoje em dia, se alguém clona o seu cartão, essas coisas, o banco tem que te devolver o seu dinheiro, né? É meio que faltou segurança dele em relação ao seu cartão, a esse tipo de coisa. Então, para o banco é muito ruim quando tem. Então, eles montam modelos bem complexos para tentar identificar a fraude. Aqui tem um exemplo bem básico. Por exemplo, quantidade de dinheiro que foi transferida, o local que foi feito, o momento do dia, se é tarde, noite ou de manhã, a idade da pessoa que fez essa transferência e o número de transações que foram feitas. Tá? Então, número de transações anteriores, desculpa, que a pessoa já fez, no caso, dentro daquele banco. Tá? E baseado nisso, eles sabem o que, que é fraude e o que, que não é. Então, o que está com o número 1 aqui é fraude, o que está com o número 0 não é fraude. Ok? Então, esse é o nosso arquivinho de dados aqui. Ele tem 500 informações. Tá? Então, eu vou abrir aqui o R. Nós vamos instalar um pacotinho chamado MAS. Okay? E esse pacotinho ele vai rodar para a gente. Vou ler aqui o nosso arquivo de dados, instalar os pacotes. Para rodar a análise, a gente utiliza uma função chamada LDA. Okay? E para a gente essa função a gente tem que colocar qual que é a equação. Então, o primeiro ponto aqui dessa equação é qual que é a nossa variável resposta. No nosso caso, é a variável fraude. Deixa eu. Eu li o arquivo inteiro. Peraí. Vou só colocar aqui. Head de dados. Só para a gente ver só as 6 primeiras, né? Que aí facilita aqui para a gente. Então, eu tenho que colocar o nome da variável exatamente como está no meu arquivo. Então, eu coloco fraude. O sinal de igual no R é o til para equações. Tá? Então, eu não coloco fraude igual às variáveis preditoras. Não. No R, o sinal de igual para equações ele é o til. Tá? Então, eu coloco fraude, til. E aí, as variáveis preditoras, ou seja, as variáveis que eu vou utilizar para predizer a fraude. Então, eu vou colocar quantidade mais local. Lembrando que tem que escrever igualzinho tá no seu arquivo, tá? Mais momento do dia, mais idade, mais transações anteriores, tá? E no final você coloca data igual a dados, que é o seu arquivinho. Então aqui você vai colocar o nome do seu arquivo. Se você mudar, né, não for dado, você coloca o nome do seu arquivinho. Então vou rodar aqui. Já rodou, muito rápido também, a gente não tem muitos dados, né? E vamos verificar aqui. Olha que interessante, pessoal. Aqui nós vamos ter algumas informações. Primeiro, a probabilidade de cada grupo. Então, fraude, ele é 0,11% e não ser fraude, 0,88%. Que é o que a gente já espera, né, gente? Fraude tem que ser uma coisa rara. Até 0,11 é muito alto, né? Fraude deve ser uma coisa que acontece em menos de 1%, né, das transações bancárias. Aqui, nós vamos ter as médias de cada grupo. Então, quantidade, 100, 110. Aí, aqui a média para o local, 0,33, 0,35. Momento do dia. Aí, como essas variáveis são variáveis classificatórias, né? Não são variáveis numéricas, né? Então, ele vai dividir por grupo, tá? Então, aqui, local B. Aí você tem a média de 0 e a média de 1. Local C, mesma coisa. Momento do dia, noite, tarde, idade, aí já é variável
numérica, aí você tem só uma classe, vamos dizer assim, né? E número de transações anteriores, qual que é a média para cada grupo. E aqui, ó, o mais importante é o coeficiente. Então ele já me dá aqui, ó, qual são os coeficientes, então qual é a minha equação. Se eu fosse escrever essa equação aqui no papel, eu ia colocar, ó, a fraude é igual 0,01 vezes a quantidade, mais 1,03 vezes o local B, mais 1,51 vezes o local C, mais 0,31 vezes a noite, mais 0,69 vezes tarde, mais 0,007 vezes a idade, menos 0,10 vezes o número de transações anteriores. Então você verifica que a interpretação não é complexa, né? Você tem aqui os coeficientes. E aí só um detalhe, pessoal, que vocês, né, na hora que vocês assistirem aí a aula, vocês vão verificar. Quando nós temos variáveis categóricas, uma das classes dessa variável categórica, ela não aparece. Ela fica no que a gente chama de intercepto do modelo, tá? Seria ali no nosso beta zero da regressão linear simples. Então, por exemplo, você está vendo aqui local B e C. O local A ele já é o intercepto, tá? Você está vendo aqui noite e tarde, não tem manhã. Manhã está no intercepto. Então, esse tipo de modelo, quando tem variáveis categóricas, uma das classes ela já fica classificada dentro do intercepto do modelo. Só para vocês, né? Que senão vocês vão falar, nossa, mas sumiram com a classe A, com o local A. Não, é assim que esse tipo de modelo trabalha. Tá? Como que eu faço as previsões? Eu utilizo a função predict. Então, o que essa função predict ela vai fazer? Ela vai pegar a equação que a gente montou com esses coeficientes aqui, vai lá no nosso arquivo de dados, vai pegar o valor de cada variável e vai fazer a classificação para a gente, em fraude e não fraude. Olha aqui, ó. Predictions. Aí eu vou mostrar aqui, ó, dos 6 primeiros. Ele classificou todo mundo como não fraude. 0, 0, 0, 0, 0 dos 6 primeiros, né? Se eu olhar todos, vai ter aqui, né? 0. O nosso modelo não ficou muito bom, não. Ele classificou todo mundo como não fraude. Ele não classificou ninguém como fraude. Esse é um ponto interessante, né? Vamos montar aqui a matriz de confusão primeiro e depois eu falo para vocês. Então, uma das formas que eu falei para vocês para avaliar, pessoal, é através da matriz de confusão. A matriz de confusão no R, a gente pode montá-la da seguinte forma, utilizando uma função table. Table. E aí nós vamos colocar o que foi predito, né? É esse prediction class. São as classes preditas. E o actual, eles são os dados verdadeiros. Então é a minha coluna fraude lá do meu arquivo de dados. Colocando isso daqui, ó, aí eu vou transformar aqui em data frame, ok? A matriz de confusão. Poderia ter feito aqui em cima mesmo, tá? Nem precisava ter feito duas vezes. Poderia ter colocado as.dataframe, as.table e ter colocado essa função. Aqui acabei colocando separado, mas só para transformar em data frame. Aí nós vamos ter isso aqui, pessoal, ó. Nós temos tá. Não, peraí, pessoal, peraí. Já sei por que eu fiz em duas coisas. Vamos fazer aqui de novo. 31. E aí deixa eu ler aqui a linha 31. Matriz de confusão. Pronto, agora sim. Essa é a matriz de confusão que a gente trabalha, pessoal. Então aqui você tem os valores reais da observação que era 0 e da observação que era 1. E aqui nós temos os valores preditos. O que era 0, o que foi predito como 0 e o que foi predito como 1. Então, como valor real,
nós tínhamos 444, que era 0, 56, que era 1. Só que o nosso modelo ele não foi capaz de predizer as fraudes. Ou seja, ele não é um bom modelo. Tá? Ele é um modelo ruim. Por quê? Ele predizeu todo mundo como não fraude. Então, os 444 que não eram fraudes, ele predizeu como não fraude. Mas, beleza, aqui ele acertou tudo. Os 56 que eram fraude, ele predizeu como não fraude. Então, ele é um modelo ruim. Apesar que se você calcular aqui a acurácia desse modelo, de 500 informações, ele só errou 56. Vai dar uma acurácia boa, né? Eu fazia aqui. Acabei não colocando aqui o valor da acurácia, poderia até ter colocado. Deixa eu fazer aqui na calculadora. 444 dividido por 500. É só você dividir, tá, a quantidade que ele acertou dividido pelo número total. Então eu tenho uma acurácia de 0,88. Mas essa acurácia ela é mentirosa. Por quê? Ele é um modelo que ele não tem capacidade de medir as fraudes. Como as fraudes é um evento raro, ele tem uma acurácia alta. Mas não adianta nada, porque toda a fraude aqui vai passar por esse modelo. Então, aqui, pessoal, eu trouxe esse exemplo porque é um dos pontos que a gente tem falado, né? Primeira coisa, a gente precisa ter um número grande de dados. Então, 500 dados não foram suficientes para a gente gerar esse modelo. Ele é um modelo ruim, né? Então, esse é um primeiro ponto. E, às vezes, as variáveis também. As variáveis que eu estou utilizando não são suficientes para gerar esse modelo. Eu preciso, às vezes, aumentar o número de variáveis, às vezes, até fazer a retirada de algumas variáveis, né? A gente olha aqui algumas variáveis com peso muito pequenininho, né? Por exemplo, a quantidade aqui e a idade. Então, às vezes, são variáveis que eu posso retirar do modelo, porque eles não estão me ajudando em quase nada, tá? Então, esses são pontos que a gente pode utilizar para melhorar o modelo. São coisas que a gente tem que pensar, tá? Então, esse é um ponto, vamos dizer, negativo da análise discriminante, que às vezes você precisa de uma quantidade de dados muito grande e muitas das vezes a gente não tem, né, essa quantidade. E aqui, pessoal, eu estou gerando aqui, ó, por isso que eu gerei essa tabela de confusão 1, porque aí eu transformo essa tabela de confusão num data frame dessa forma aqui, onde eu tenho o predito, o atual, que são as nossas classes, né? E a frequência de cada classe. E aí eu vou gerar aqui um mapa de calor dessas classes, utilizando a função ggplot. Opa! Ah, esqueci de instalar o pacote. Opa, nós vamos ter um errinho aqui, pessoal. Cá na instalação de pacote, eu não coloquei o ggplot2. Vou colocar aqui no nosso bate-papo. Coloque aqui, ó, na linha 4. Eu vou até colocar a linha 4 inteira. Ficou faltando o pacotinho ggplot2, tá? E a gente precisa dele para gerar o gráfico. Provavelmente ele já estava aberto no meu computador o dia que eu criei o script, e aí eu não tive esse problema. Então, coloquem. Opa! Peraí, deixa eu mandar de novo, porque eu escrevi errado aqui, gente. ggplot2. Agora sim. Outro. Foi. Deixa eu mandar aqui de novo, que eu tinha escrito errado. Peraí. Agora sim. Então, ggplot2, a gente precisa dele para gerar o gráfico. Agora sim. Então, coloca ele aqui. Lê de novo essas 4 primeiras linhas, né? Para fazer a instalação do pacote e carregar o pacote, tá? E aí, agora, pode vir aqui embaixo novamente e gerar o gráfico. Então, vai ser esse gráfico aqui. O nosso não ficou muito legal porque a gente tem 2 classes zeradas, né? Que a gente não conseguiu fazer a predição. Mas ele fica bem legal. Você consegue gerar um gráfico da matriz de confusão. Isso daqui, né? Pode ser até legal numa apresentação, você fazer. Isso não só para análise discriminante, tá? Esse gráfico você pode usar para outras análises também, onde você tem a matriz de confusão,
Então, você vai ter os preditos pelo real, né? E as classificações aqui. Fica bem bacana. Então, pessoal, recapitulando um pouquinho aí essa análise, é uma análise muito legal se você tem que fazer classificação, principalmente quando você tem só dois grupos. Para mais grupos, pode ser que fique mais difícil a classificação. Quanto mais grupos você tiver, mais dados você vai precisar para classificar aquilo corretamente. Tá? Então pode ser que comece a chegar num ponto que fica tão complexo que você vai ter que ir para outros modelos mais complexos, como, por exemplo, rede neural artificial. Mas se você tem só duas classes, pode ser bem interessante você utilizar. E, como eu disse, tem uma aplicação prática muito grande. Porque no momento que você gera uma equação, aquela equação discriminante, ela realmente é robusta, você tinha muitos dados, ela tem acertado praticamente tudo. Cara, essa é uma equação que você pode publicar como artigo e outras pessoas utilizarem, ou se você já está numa empresa, você vai utilizar dentro da empresa ali, ou no seu dia a dia de trabalhos, né? É algo bem legal, assim, de utilizar mesmo na parte prática, tá? Aí a grande limitação mesmo fica por conta do número de dados. Pergunta? Sim, pergunta, professor. Sim, eu tenho uma pergunta. Eu não entendi direito. A questão dos interceptos lá, que ele elimina o local A e elimina manhã, se não me engano. E Aham, depois tem um outro valor que ele apresenta como negativo. Você podia voltar ali e explicar novamente, por favor? tá. Qualquer modelo, deixa eu vir aqui, peraí. Vamos aqui. Quando a gente começa a trabalhar com esses modelos um pouco mais complexos, vamos dizer assim, né? E isso vale para análise discriminante, isso vale para modelos, alguns modelos de machine learning, isso vale para modelagem mista. Quando nós temos variáveis que são categóricas, por exemplo, local. Local é uma variável categórica, né? Eu tenho local A, local B e local C. É, por uma questão de grau de liberdade do modelo em relação a esse tipo de variável, essas variáveis, eles, uma classe fica embutida dentro do intercepto do modelo, né? A gente pensando lá na regressão linear, né? A gente tem lá o valor do beta zero, que é o nosso intercepto, mais o beta 1 x, né? Nesse tipo de modelo, uma classe vai ficar dentro do intercepto. Eu não sei por quê, e aí eu posso até procurar, depois eu vou dar uma pesquisadinha. Ele não coloca aqui para a gente o intercepto, né? O valor do intercepto. Mas vamos supor que o valor do intercepto aqui é 1. Então, esse valor de 1, ele já está embutido, né? O local A, por exemplo. Então, vamos supor que aquela transação aconteceu no local A, o número do local B vai ser zero, o número do local C vai ser zero. Então, esses dois termos aqui da equação, eles vão zerar. Fica só o intercepto, que é 1. Tá? Isso gera, né, realmente um pouco de confusão, né? Mas é algo estatisticamente necessário pela questão dos graus de liberdade. Então, isso às vezes, Mônica, esse é um ponto até importante. Vamos dizer, como é que eu posso dizer? Isso às vezes até mascara um pouco alguma classe. Por quê? Você não consegue definir, até que alguns modelos eles até permitem, mas a maioria você não consegue definir qual classe que vai para dentro do intercept. É definido meio que dentro do modelo, você não consegue mexer naquilo. É, aí
a gente não vai chegar a entrar nesse tipo de detalhe, mas nós temos algumas situações que a gente pega essas variáveis categóricas e transformam elas em numéricas, até para a gente não ter esse problema. Tá? Existe uma metodologia chamada One Hot Encoding, ou também vocês podem encontrar como Dummy Variables, onde a gente consegue pegar essas variáveis e transformar elas em variáveis numéricas e não uma simples transformação. Tá? Uma transformação onde você mantém a estrutura estatística desses dados. Tá? Até para a gente não ter esse problema. Porque qual que é o grande problema quando você tem várias variáveis que são categóricas, né? Por exemplo, aqui você tem no intercepto local A e manhã. E você não consegue separar essas duas, né? Eu não consigo. Não tem como separar. Então, esse é um problema desse tipo de modelo. Tá? Esse é um ponto importante que você trouxe. Então, quando você tem muitas variáveis categóricas, o ideal é que você faça a transformação dessas variáveis para numéricas. Para a gente não ter, né, vamos dizer, essa complexidade, né, de a gente não conseguir chegar ali naquela variável específica. Outro ponto que você trouxe é o ponto do negativo. O negativo não é um problema, né? Como é um coeficiente, ele pode ser positivo e pode ser negativo. Quer dizer, aquele número de transação anterior, ele vai afetar de forma negativa dentro do modelo. Ou seja, quanto mais transações aquela pessoa fez, a gente pode trazer para esse lado, menor a chance, lembrando que fraude é o número 1, né? Então, você concorda que quanto mais transações aqui, mais próximo de zero vai chegar esse número? Vamos supor que a pessoa fez 10 transações. Então, 10 vezes menos 0,10 vai ser menos 1. Então, isso vai puxar para o negativo, vai puxar para o zero, né? Para ele vir para a classe zero. Então, o que está significando aqui que é o seguinte: quanto mais transações a pessoa fez, mais chance daquilo não ser uma fraude. Quanto menos transações, menor vai ser esse valor negativo e mais próximo de 1 vai ficar. Porque você está vendo que todas as outras variáveis estão puxando para cima, puxando para o positivo, né? A idade é quase zerado, né? Não vai fazer grande diferença, a quantidade também não, mas o local e o momento do dia estão puxando positivo. E aí é onde eu queria ver o intercepto, que aqui ele não está mostrando. Deixa eu ver se. Vou tentar fazer uma coisa aqui, peraí. LDA. Model. Deixa eu ver se ele me mostra o intercepto. Deixa eu ver aqui, peraí. Prior, não. Deixa eu ver todos os dados para ver se ele mostra. Esse intercepto tem uma grande chance dele ser negativo, tá? Pelo que eu estou vendo aqui nas variáveis. Depois eu posso até trazer para vocês por que ele. Não, aqui são os scales. Level, não. Level são os nossos grupos. Aqui vai ser desvio padrão. Tô só olhando todos, só para eu ter certeza. N vai ser o número de variáveis que nós temos, o número de observações. Qual deve ser a nossa função, nossa equação. Termos, eu não sei o que é. Tá. Se é numérico ou caractere. E o último, ele não me mostra. Tá, depois eu vou tentar. Aqui são os níveis, né, das variáveis categóricas. Então, o número negativo ele não é um problema, tá? O coeficiente ele pode ser positivo ou pode ser negativo. Da mesma forma da regressão linear, né? A regressão linear você pode ter beta 1 positivo e beta 1 negativo, tá? Então aqui é a mesma situação.
Mais algum ponto? Sim, aí você usou uma LDA e se fosse a quadrática, esse modelo seria Deixa eu ver GDA se eu tenho mesmo? a função QDA aqui. Ponto importante, Mônica. Deixa eu só dar uma checada aqui. Deixa eu ver aqui Outra no coisa, computador. Leonardo, não fez aí verificação nenhuma das matrizes de covariância, né? Não, ele O não faz modelo automático pra não faz. gente. Não. Teria que fazer antes Tem que também, fazer né? antes também. Uhum. Quadrado aqui. Discriminant. Análises. Eu não sei por que que eu não coloquei o quadrado discriminante. Deixa eu pegar aqui o pacotinho, a funçãozinha que a gente roda. Ah, no mas tem. Deixa eu só ver o nome da função aqui. Deve ser QDA. Deixa eu ver. QDA, isso mesmo. Deixa eu colocar aqui. A gente pode até rodar. Pegar aqui, ó. QDA. QDA. Do. Vou colocar aqui, ó. Print. QDA. Do. Daqui a pouco eu mando para vocês. Deixa eu colocar junto aqui. Tá. Ok. Que são as médias dos grupos, tá? Deixa eu gerar aqui, ó. Vou até mudar aqui, pessoal. Eu mando para vocês de novo. Vamos colocar aqui predictions LDA para a gente até comparar aqui os modelos. Prediction QDA. Deixa eu mudar aqui. QDA. Predictions LDA. Predictions QDA. Será que o QDA também não conseguiu pegar nenhuma? Não. Ah, não, pegou. Ó, o QDA já vai melhorar quase nada, mas tudo bem. Matriz. Deixa eu pegar aqui. Predictions. LDA. Colocar aqui, ó. Matriz de confusão. LDA. A gente tem aqui os dois modelos. A matriz de confusão. QDA. Predictions. QDA. O atual de não tem que mexer em nada, é o mesmo dado, tá? E aqui, ó, LDA, que a gente já viu que ele não consegue acertar praticamente nada, e o QDA, ele acerta um. E melhorou um pouquinho o modelo, mas praticamente nada, né? Então a gente vê, e é até um ponto importante que você colocou, Mônica, é, as matrizes de covariância não tiveram um impacto grande, mesmo rodando o LDA ou QDA, o resultado não foi bom, foi ruim. E aí, a gente teria que trabalhar nas nossas variáveis para tentar melhorar o modelo. Às vezes, remover aquelas variáveis que não estão explicando muita coisa, porque né, o modelo aqui, no caso, não foi muito bom. Deixa eu gerar aqui, LDA, matriz de confusão, LDA, tabela, matriz de confusão, EDA, matriz de confusão, EDA. Gerar aqui também. Gerei, não.
E aí vamos montar os gráficos aqui para os dois também, que aí fica prontinho aí para vocês. LDA, rodou e QDA. E DA. Isso. Pronto. Agora eu vou. Deixa eu só salvar aqui e colocar aí para vocês copiarem também. Depois eu até vou subir novamente, mas aí vocês já. Eu subo novamente lá na plataforma, mas vocês já ficam. Ó, da linha 18 para baixo, eu vou copiar aqui de novo. E aí vocês podem já colocar no script de vocês, se quiserem. Depois, mais tarde, a hora que eu subir a aula, eu troco o script lá também. E vocês já ficam com o script pronto. Salvei, só para ter certeza, salvo. Mais alguma pergunta? Eu vou ver, pessoal, se eu mando para vocês a questão da transformação de variáveis categóricas em variáveis numéricas. O R tem pacotinho específico que faz esse dummy variables. Eu vou mandar, vou ver se eu mando por e-mail, talvez seja a melhor opção. Que aí, para vocês até dar uma lida nisso, né? Porque né, muita gente trabalha com essas variáveis categóricas, para ver como que faz. E entender um pouco mais, também mando o código para fazer esse tipo de análise. Mais algum ponto? Por mim, não, obrigada. Nada. Não, professor. Bom, então nós vamos finalizar a aula de hoje, né? E nos vemos então na semana que vem. E aí nós vamos falar sobre análise de agrupamento. Então vão ser as 3 aulas, a aula de terça, uma aula teórica. A aula de quarta nós vamos aprender a fazer os mais diferentes tipos de cálculo de distância. E na aula de quinta, os métodos de agrupamento propriamente ditos. Tá? Então uma metodologia que eu acho bem bacana, tem muita utilidade e uma infinidade de possibilidades. Né? A gente fala de análise de agrupamento, é um conjunto de metodologias que nós temos, é muita coisa. Então, muito obrigado pela participação de vocês, um ótimo fim de semana a todos e nos vemos na próxima terça-feira. Um abraço. Abraço. Muito obrigado, professor. Até.